Isso aí, os bravos. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem aí, né? Agradeço aí a presença dos Brunos, né? Os brabos, né? Eles estão aí firmes e fortes aí para acompanhar a gravação. Agradeço a presença dos dois, né? Com certeza aí vão ajudar a gravação aí ficar legal, tá? Eu peço aí a ajuda de vocês, principalmente para a gente evitar aí os problemas que a gente conseguiu evitar na semana passada, né? Que eram os lags, os atrasos aí em relação ao vídeo e o áudio, tela travando. Então, para evitar esse tipo de problema, se por acaso acontecer, vocês me avisam, tá bom? Então, Brunos, né? Bruno Roberto e Bruno Henrique. E o pessoal que está assistindo aí a aula de forma assíncrona, tá? Agradeço aí a participação de vocês. Pessoal, é o seguinte. Vamos lá, então. Tá? Então, os Brunos, tá, Brunos? Quando vocês quiserem me interromper, podem me interromper, tá? Para perguntar alguma coisa, tirar qualquer dúvida, podem ficar à vontade, tá? Por áudio, acaba sendo mais rápido, tá? Por chat, eu vou ficar olhando constantemente aí o chat para ver as dúvidas, as perguntas, as colocações de vocês, tá bom? Bom, então vamos começar aqui a aula, gravação, tá? Então, perspectiva é bastante conteúdo, tá? A camada de rede, ela é muito rica, ela tem muita coisa, tá? Mas eu acredito que em torno aí de uma hora e meia, a gente consegue expor o conteúdo, tá bom? Pertinente. Tudo bem, Bruno, mas pode colocar aqui no chat também, tá? Que eu vou acompanhando também aqui de tempos em tempos, tá bom? Bom, então é o seguinte, então a gente vai continuar aqui o estudo da camada de rede. Na última aula, a gente estudou roteamento, tá? Do ponto de vista teórico. E nessa aula a gente vai estudar, então, o endereçamento IP. Né? Então, um tópico muito importante. Tem gente que estuda a rede de computadores e acaba focando bastante nesse tópico aqui, né? Um tópico bastante, vamos dizer assim, importante no dia a dia do profissional de TI. Obviamente, a gente não pode ficar focando só nesse assunto, porque redes de computadores, como vocês já devem ter percebido, é um assunto muito amplo, tá? Então, apesar da importância desse tópico, realmente a gente vai dedicar a ele aí apenas uma aula, tá? Para a gente poder ver a amplitude da disciplina, né? Bom, então o IP, tá? IP, muita gente conhece o IP por endereço IP, né? Endereço IP. Mas, na verdade, o IP ele é muito mais do que um endereço. O IP ele é um protocolo da camada de rede, é uma sigla para Internet Protocol, tá? E o famoso endereço IP, tá? É um campo, é um dado do protocolo IP, tá? Que o protocolo IP utiliza para funcionar. Mas o objetivo do IP é carregar, então, aquele dado que se originou lá na aplicação, que passou pela camada de aplicação, passou pela camada de transporte, né? Então, o IP é responsável por pegar esse dado e levar ele, como se fosse um caminhãozinho mesmo, levar ele até o destino, até o host de destino. Então, esse é o protocolo IP, tá? E o endereço IP, então, vai ser uma identidade, tá? Que cada interface de host vai ter na internet. Então, o meu computador, por exemplo, ele está conectado na internet. Então, isso significa que ele tem um endereço IP, né? O computador de vocês está conectado na internet. Né? Então, o smartphone, o desktop. Então, isso significa que ele tem um endereço na internet. A princípio, esse endereço é único.
tá? A princípio. Mas a gente vai ver aqui na aula de hoje que não é bem assim. Tá? Não é bem assim. Então, o IP ele funciona como uma identidade. Tá? Então, um endereço. E o IP, nós temos duas versões do IP. Nós temos o IPv4, que nós vamos começar estudando aqui o IPv4, e nós temos o novo IPv6, tá? Que nós vamos ver aqui também no finalzinho da aula. Eu vou focar mais aqui no IPv4, tá? Vou dar uma introdução sobre o IPv6, mas a gente vai dar um enfoque maior no IPv4. Vocês podem se perguntar o que aconteceu com o IPv5? Por que pulou? Bom, o IPv5, na verdade, ele foi um teste, um protótipo, tá? Mas ele acabou minguando. Então, assim, só para respeitar a versão, né, desse protótipo, que era o IPv5, tá? Optaram por seguir aí o versionamento e o IPv6 apareceu. Tá? Então, são três coisas diferentes: IPv4, IPv5 e IPv6. Falando agora do IPv4, que é o mais, ainda é o mais utilizado, né? E vamos dizer assim, não deveria ser mais, mas ainda é o mais utilizado. Tá? O IPv6 já deveria estar decolando a essa altura do campeonato, mas infelizmente o IPv4 ainda está sendo bastante utilizado. Bom, o IPv4 ele é um endereço de 32 bits. Tá? Então, para a gente ter uma ideia do que é 32 bits, eu coloquei aqui exatamente 32 bits. Né? Então, 32 zeros ou uns. Né? Então, o IPv4 é isso. Só que esses bits, esses 32 bits, eles têm algumas divisões neles. Tá? Tem algumas divisões. A primeira divisão, eu já vejo sua pergunta, tá, Bruno? A primeira divisão é que esses 32 bits são divididos em 4 grupos, tá, chamados de octetos. Então, se eu pego 32 e divido por 4, tá, vai dar 1 byte, tá, para cada grupinho desse. Tá? Então, cada grupinho é chamado de octeto. Então, aqui eu fiz a divisão, tá bom? Então, eu fiz uma divisãozinha. Então, aqui tem 1 byte, 1 byte, 1 byte, 1 byte, né? Também chamado, no contexto do endereço IP, de octeto, octeto, octeto e octeto. Tá? Só que o IPv4, nós não lidamos no dia a dia na base binária, tá? Por razões óbvias. É um número muito grande, 32 bits é um número muito grande. A base binária, por si só, lidar com ela é um pouco confuso, né? Então, é tudo muito parecido. Então, no dia a dia, nós expressamos o endereço IP na base decimal. Tá? Na base decimal, que é o que está aqui embaixo. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esses 4 valores aqui em binário e converti eles para decimal. Tá? E aí eu cheguei aqui 90, 116, 145, 106. Tá? Então, eu expresso eles na base decimal. Tá? E na hora de eu trabalhar com o IP, eu separo os octetos por ponto. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, aqui o resultado final, né? Eu tenho lá 90.116.145.106. Tá? O fato de eu estar lidando com 8 bits aqui, né, ou 1 byte, significa que eu posso ter, por exemplo, esse octeto aqui, ele pode ir de 0, 0, 0, 0, 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele pode ir disso até isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então ele pode ir disso até isso. Opa, opa, opa. Okay. Nossa, pessoal, não estou compartilhando a tela. Me perdoem aí. Achando que eu estava compartilhando a tela.
Que coisa. Obrigado aí, Bruno. Obrigado, Railson. Bom, tudo bem. Então, temos um travezinho aí no começo, tá? Eu acabei explicando aqui, mas eu retomo, tá? Eu vou retomar aqui a explicação para ficar tranquilo para vocês. Peço desculpas aí, pessoal. Vamos lá. Tá? Então, voltando aqui, tá? IP, endereço IP, tá? É um endereço exclusivo de um host na internet, tá? De uma interface de host na internet. E o IP, atualmente, nós temos aí duas versões dele, né? O IPv4 e o IPv6. Tá bom? Então, falando do IPv4, o IPv4 é um número de 32 bits, tá? Ele possui 32 bits, tá? Aqui eu tenho um exemplo de um IP no formato cru dele, né? Então, são 32 bits aí, podem contar, 32 bits. Esses 32 bits, eles são divididos em 4 grupos, né? Chamados de octetos. Octetos. Bom, então, 32 dividido por 4 dá 1 byte, né? 4 bytes. Então, cada octeto possui aqui exatamente 1 byte. Então, como eu estava falando anteriormente, nós não lidamos no dia a dia, tá, com o endereço IP em formato binário. Nós lidamos com ele no formato decimal. Tá? Então, convertendo esses números aqui de forma individual, convertendo eles aqui, os 4 octetos, nesse exemplo, isso aqui é um exemplo, nós chegaríamos aqui, né, em 90, 116, 145, 106. E cada octeto aqui ele é separado por um ponto. Tá? Então aqui eu tenho o resultado final do IP, 90.116.145.106. Tá? E eu estava falando o seguinte, que cada octeto aqui, como ele tem 8 bits, né? Então ele pode ir de isso aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele pode ir disso até isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele vai disso até isso. Tá? Então não tem como extrapolar aqui, né? Então isso quer dizer, tá? Vou puxar aqui do lado, quer dizer que em decimal, cada octeto pode ir de 0 até, tá? Se eu converter isso daqui para decimal, eu vou ter 255. Tá? Então, por exemplo, dá um exemplo aqui para vocês. O IP 345.570.80.90, por exemplo, isso daqui é um IP que não existe. Tá? Porque os octetos eles só podem ir de 0 até 255. Então, 345, 570 extrapola. Então, isso aqui é algo que não existe. Eu falo isso por curiosidade, tá? Porque, se eu não me engano, tá, pessoal? Se eu não me engano, acho que no filme do Homem de Ferro 2, tá? A próxima vez que vocês forem assistir, eu não lembro se é o Homem de Ferro 2 ou se é o Homem de Ferro 3. A próxima vez que vocês assistirem, vocês lembrem disso que eu estou falando, tá? Tá lá o Tony Stark hackeando algum computador, alguma coisa do tipo, e aí aparece um endereço IP lá, né? Aparece um endereço IP. E aparece o endereço IP, assim, semelhante a esse aqui, tá? Semelhante a esse aqui. Então, assim, isso é uma coisa... Eu não achei na internet, eu assistindo o filme, eu notei isso. Eu falei, nossa, né? Mas tudo bem, né? Lá no universo da Marvel, pode ser que o IP seja diferente, né? Pode ser que ao invés de eu ter 8 bits, eu tenha 9 bits, né? 10 bits. Aí seria possível, né? Porque aí eu expando aí 255, vai, por exemplo, a 512 ou 1024. Aí seria possível. Então, mas
né, o IP lá que está lá, né, seguindo as nossas convenções aqui, está totalmente errado, tá? Se eu tentar configurar um IP desse em qualquer dispositivo, tá, ele vai apresentar um erro dizendo que esse IP não é válido e tudo mais, tá bom? Bom, então beleza. Então aqui está uma primeira apresentação do IP para vocês, para quem não conhecia. Sei que tem bastante gente que conhece, tá? E um outro comentário, tá? Além dessa divisão que a gente tem aqui de octetos, tá? Que separa os bits, o endereço IP ele tem uma outra divisão, vamos dizer assim, muito importante, tá? Para a estrutura da internet, tá? Então vamos lá. Eu vou aqui criar uma nova página, tá? E vou pegar o mesmo IP que eu apresentei aqui. Então, por exemplo, 90.116.145.106, tá? Parte desse endereço aqui, a gente vai dizer que vai endereçar a rede aonde o computador, aonde o host se encontra. Tá? Então, parte desse endereço endereça a rede e a outra parte vai endereçar o host dentro dessa rede. Tá? Então, o IP ele tem essas duas partes. Ele tem uma parte que endereça a rede e uma parte que endereça o host. Tá? Fazendo uma analogia para a gente entender, é como se fosse uma cidade e uma casa dentro da cidade. Tá? A gente, ou melhor, não uma casa, uma rua, me perdoe, uma rua. Uma casa e uma rua dentro da cidade. A gente sabe que cada rua, ela tem uma identificação numérica que é o CEP. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar o CEP, aqui da minha casa, por exemplo, 13.467.590, tá? Então, esse é o CEP aqui da minha rua, tá? Então, esse número identifica a minha rua, tá? Só que o CEP do município, vai ser 13.467.000, tá? Então, o que está acontecendo? Vamos dizer assim, o CEP da minha rua, ele está meio que herdando o CEP do município. Tá? Então, pelo CEP da rua, olhando o CEP da rua, eu consigo identificar, né, que, vamos dizer assim, essa rua pertence, por exemplo, ao município de Americana. Essa rua pertence ao município de Americana. Tá bom? Então, essa analogia que eu fiz para vocês aqui, ela se aplica perfeitamente ao IP. Por quê? Deixa eu apagar aqui tudo. Tá? Porque olhando um endereço IP, eu consigo identificar de qual rede ele se encontra. Bom, qual rede ele se encontra. Então, por exemplo, tá? Eu poderia dizer que esses dois primeiros octetos aqui, eles endereçam a rede. Aqui é um exemplo. Tá? E os outros dois vão endereçar o host, né? Então, sempre que a gente ouvir a palavra host é qualquer dispositivo que está conectado na rede. Então, host pode ser um computador, pode ser uma impressora, uma televisão, um smartphone, um roteador, tá bom? Então, qualquer dispositivo que está conectado na rede é um host. As exceções os switches, tá? E os hubs, tá? Então, esses equipamentos, eles, a princípio, não possuem endereço IP. Tá? Porque a princípio, por enquanto é a princípio, tá? Quando a gente for estudar camada de enlace, eu entro mais detalhes disso. Mas, a princípio, Switch Hub não possui endereço IP, tá bom?
Então, o que acontece? Esse IP aqui, a gente vai dizer que ele pertence à rede, vou colocar em azul aqui, a rede 90.116.0.0. Tá? Então, aonde eu defini aqui que era os octetos ou os bits do host, eu coloquei 0. Tá? Então, esse aqui é o endereço da rede. Esse endereço aqui, ele não pode ser utilizado por nenhum dispositivo dentro da rede, por nenhum host. Tá? E cada host dentro da rede vai ter aqui uma identificação única. Então, por exemplo, a gente tem essa daqui, tá? Esse IP que eu apresentei, eu vou colocar um outro aqui. 90.116.145.107, tá? Então, peguei aqui a sequência dele aqui, né? Ou, por exemplo, 90.116.50.83, tá? Então, vamos dizer assim, esses dois IPs aqui, esses três IPs, eles pertencem à mesma rede, tá? Porque essa parte aqui é idêntica, né? 90.116, né? É compartilhado ali pelos três endereços. Então, por enquanto, eu quero que vocês entendam que o IP ele é dividido entre essas duas partes, tá? Entre rede e host, tá? Pode vir uma pergunta. Vocês podem fazer uma pergunta. Sempre vai ser os dois primeiros octetos para a rede? Sempre vai ser assim? Não. Tá? Não. Aí que está tá, o próximo tópico que eu vou falar. Tá? Então, a parte que identifica a rede, ela pode ser menor ou maior do que isso. Tá bom? Ela pode ser menor ou maior do que isso. Tá? Isso tem algumas implicações que a gente já vai ver agora. Tá? Antes de eu entrar nesse detalhe aqui, eu vou fazer uma analogia para a gente poder compreender que é a identificação de apartamentos dentro de um prédio. Tá? Então, assim, vamos supor que eu tenho aqui um prédio, tá? E eu tenho dois apartamentos. Tá? Então, eu tenho aqui o apartamento 112 e o apartamento 134. Tá? Apartamento 112 e apartamento 134. Aí vem a pergunta: esses apartamentos estão no mesmo andar? Será que eles estão no mesmo andar? Bom, depende. Tá? Depende do quê? Tá? Depende de quantos dígitos, né, nesses 3 dígitos aí são utilizados para representar um andar. Né? Então, normalmente, para quem não mora em condomínio, não tem familiaridade, normalmente aqui o número aqui do apartamento, parte dele vai identificar o andar, né, do apartamento. Então, por exemplo, eu aqui moro em um apartamento. Tá? O meu apartamento é 12. O apartamento é 12. Tá? O apartamento do meu vizinho de cima é 22. Tá? Então, o que isso significa? Significa que eu estou no primeiro andar e o meu vizinho de cima está no segundo andar. Então, o meu apartamento é o segundo apartamento do primeiro andar. Tá? E o meu vizinho aqui de cima é o segundo apartamento do segundo andar. Tá? Então, aqui vem a pergunta: será que o 112 e o 113 estão no mesmo andar? Né? Aí depende. Então, depende do quê? Depende de quantos dígitos eu estou utilizando para representar o andar. Tá? Então, se, por exemplo, aqui, né, eu estou utilizando apenas um dígito, então só o primeiro dígito aqui representa o andar, então eles estão no mesmo andar. Eles estão no mesmo andar, tá? Então eles estão no primeiro andar, tá? Então a gente tem o apartamento. Opa, aqui tá errado, pessoal. 24 não, era para ser 12, né? Aqui tá errado. Tá?
que não é 24, é 12, né? 12 e aqui sim 34, tá? Então, primeiro andar, apartamento 12 do primeiro andar, tá? E primeiro andar, apartamento 34 do primeiro andar, tá bom? Então a gente pode pensar em um prédio comprido, né? Um prédio comprido que tem vários apartamentos por andar, tá? Agora, se fossem utilizados apenas dois, ou melhor, fosse utilizado 2 dígitos aqui, então a gente teria o andar, né, o 11º e o 13º. Tá? O 11º e o 13º. E aí seria o segundo apartamento, né? Então, segundo apartamento do 11º andar e o quarto apartamento do 13º andar. Tá bom? E aqui no primeiro caso, então, eu tenho, no máximo 10 andares, tá? Respeitando essa nomenclatura aqui, são 10 andares nesse primeiro caso aqui, né? Eu poderia ir de 0 até 9, né? Totalizando 10 dígitos, 10 andares, e cada andar teria 100 apartamentos, do 00 até o 99. Então, 100 apartamentos. Nesse caso aqui, eu teria, no máximo, aqui está errado, tá? Eu teria aqui, no máximo, 100 andares, né? Então, do 00 até o andar 99, e cada andar teria 10 apartamentos. Tá? Então, no primeiro caso, é um apartamento, vamos dizer assim, é um prédio comprido, tá? E no segundo caso, é um prédio, ou melhor, no primeiro caso é um prédio largo, né? Comprido horizontalmente, tá? Horizontalmente. E no segundo caso é um prédio comprido verticalmente, tá? Aqui, máximo 10 andares, aqui no máximo 100 andares, tá? Bom, e aí, por exemplo, eu tenho aqui 2 endereços IP. Então, tenho lá o 92, 168, 1050 e o 92, 168, 10, 200. Tá? Eles estão na mesma rede? Será que eles estão na mesma rede? Então, eu observar somente o endereço IP e dizer se eles estão ou não estão na mesma rede, não tem como eu afirmar isso daí. Então, além do endereço IP, eu preciso de um outro elemento chamado máscara de subrede. Tá? A máscara de subrede, ela vai indicar para a gente quantos bits ou quantos octetos são destinados à rede e quantos bits ou octetos são destinados aos hosts, tá? Então, aqui, por exemplo, né, se a gente destinar os 24 primeiros bits para representar a rede, né, então os 24 primeiros bits aqui dão esse conjunto aqui. Esse conjunto aqui. Então, essa parte aqui, se a gente indicar isso daqui, essa parte aqui seria para a rede. Tá? E aí, o que a gente tem? Que os valores aqui são iguais, e aí sim a gente pode dizer que eles estão na mesma rede. Tá? Que eles estão na mesma rede. Tá? Então, o intervalo de IPs para host, vamos dizer assim, né, todos os IPs possíveis dessa rede, seria de
Nossa, pessoal, tem bastante errinho aqui, tá? Mas vamos lá. O intervalo seria de 192.168.10 até 192.168.10.255. Tá? Então, 192.168.10.0 até 192.168.10.255. Tá? Então, dentro dessa faixa aqui de endereçamento, o único octeto, o único valor que está mudando é o octeto destinado aos hosts. Tá? Aquilo que é destinado à rede não vai mudar. Tá? Então, 92.168.10 vai permanecer o mesmo para todos os hosts dentro da rede. Tá? E aí o restante aqui vai variar de 0 até 255. Então, o primeiro IP meu é justamente esse aqui, né, o 92.168.10, tá, 10.0, tá? Ele vai ser utilizado para identificar a rede, tá? Então, o primeiro IP, deixa eu escrever ele aqui na frente, 192.168.10.0, tá? Esse primeiro IP aqui, tá, ele não pode ser utilizado para um host, tá? Então eu não posso pegar ele e atribuir ele para um dispositivo da rede. Já o último IP aqui vai ser o 92.168.10.255. Então, vou escrever ele aqui na frente. O 92.168.10.255. Tá? Ele vai ser reservado para o que a gente chama de broadcast. Tá? Então, ele é um IP de broadcast. Sempre que uma máquina manda um pacote para o IP de broadcast, né, o último endereço da rede, esse pacote ele vai para todas as máquinas, para todos os hosts da rede. Existem algumas situações onde é necessário eu encaminhar um datagrama, né, para todos os hosts ali pertencentes da rede. Tá? Mais para frente a gente vai ver, nessa aula aqui, a gente vai ver uma situação onde a gente utiliza isso. Tá bom? Mas o que eu quero dizer? Eu descarto sempre o primeiro e o último, e o que sobrar, os endereços entre eles vão ser destinados a host. Então, esses endereços eu posso utilizar para endereçar os meus dispositivos na rede. Tá? Então, como sobraram apenas 8 bits aqui, né, aqui eu só tenho 8 bits, então eu posso fazer aqui 2 elevado a 8, vai ser igual a 256 endereços possíveis, né, do 0 até o 255, e aí eu vou descontar o primeiro e o último, e vou chegar aqui num total de 254 endereços. Então, esse esquema de endereçamento aqui, ele pode criar uma rede com até 254 dispositivos. 254 dispositivos. E aí, para representar aqui, para fazer essa representação, eu vou utilizar a máscara de subrede, né? Então, a máscara de subrede, eu posso representar ela de duas formas. Ou eu represento ela pela quantidade de bits que são destinados à rede, então, por exemplo, barra 24, ou eu coloco ela na forma extensa, então, por exemplo, 255, 255, 255.0, né? Então, por exemplo, aqui, né? Então, eu vou fazer um outro exemplo aqui com vocês, mas antes disso, vou colocar aqui os IPs, estão 92.168.10.50, tá? E vou colocar aqui a máscara barra 24. E aqui eu tenho 192.168.10.200 barra 24. Então,
Na hora que eu bato o olho nesse barra 24, eu tenho que lembrar que os primeiros 24 bits são destinados à rede. Então, é só eu lembrar que cada octeto aqui tem 8 bits, né? Então, aqui, esses 3 primeiros octetos aqui, né, aqui também, vão ser destinados para a rede. Tá? E o restante, o que resta aqui, é destinado ao host. A outra forma de eu representar isso é 192.168.10.50. Vou escrever o outro IP aqui também embaixo, 192.168.10.200, né? E a máscara, aqui da outra forma de representação, 255, 255, 255.0, né? Aqui, 255, 255, 255.0. Então, como é que eu interpreto isso daqui? Cada octeto aqui tem 8 bits. Se eu tenho escrito 255, então significa que eu tenho 8 uns aqui, tá? Então, 255 é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? É a mesma coisa que 8 bits aqui com valor 1, tá? Então, se eu tenho 255, 255, 255, então eu tenho aqui um total de 8 vezes 3 bits configurados como 1, o que dá um total de 24 bits, tá bom? Tem gente que interpreta assim aqui, tá? Então, se facilitar para vocês, tudo bem, tá? Então, por exemplo, 255, então esse aqui é para a rede. 255 aqui, esse aqui é para a rede. 255, esse aqui é para a rede também, tá? E aonde for zero, eu acabo dedicando aos hosts, tá? É uma outra forma da gente entender isso também, mas ela não é tão correta porque bom, eu tenho 3 máscaras bases. Eu tenho a máscara barra 8, a barra 16 e a barra 24. Tá? Essa linha de raciocínio aqui, de eu olhar 255 e aqui em cima corresponde à rede, ela só é válida para essas 3 máscaras, as 3 máscaras básicas. Só que além delas, eu também tenho as máscaras complexas. Então, por exemplo, eu tenho lá barra 30, barra 29, barra 28, barra 27, tá? Então, ou seja, essas máscaras aqui, barra 26, tá? E assim vai, até a barra 2. Essas máscaras aí, elas são máscaras, essas máscaras aqui são as máscaras complexas, tá? E essa linha de raciocínio aqui, né, de 255 aqui em cima ser rede, ela não é válida para essas máscaras aqui, tá bom? Só que a gente não vai lidar com máscaras complexas aqui na aula, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes a respeito disso, porque a gente precisaria de muito mais tempo para estar abordando esse conceito aqui. Então a gente vai ficar focado nessas 3 máscaras bases aqui, tá? E eu vou apresentar aqui um outro exemplo para vocês. Vou deixar pautado assim mesmo. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um outro IP. Tá? Vou pegar aqui, por exemplo, 172.16.0.0/16. Tá? Então, eu usei uma máscara aqui diferente da barra 24, da tradicional barra 24. Então, barra 16 indica o quê? Indica que os 2 primeiros octetos, né, os primeiros 16 bits aqui, são destinados para a rede. Tá? E os outros 2 octetos, aqui, ou seja, é o que sobrar, tá? É o que sobrar, é destinado aos hosts. Tá? Então, esse aqui vai ser o primeiro IP da rede, tá? Então, vou colocar aqui. O primeiro IP, então, vai ser 172.168.10.200.
16.0.0/16 e o último IP vai ser 172.16.255.255/16. Então, esse aqui é o endereço de rede. E esse aqui é o endereço de broadcast. Aquilo que está no meio desses dois endereços aqui é endereço de host. Tá? Então, como sobraram aqui 16 bits para a gente endereçar os hosts, eu tenho um total de 2 elevado a 16, que vai ser igual a 65.536. Deixa eu só confirmar esse valor aqui. Tenho quase certeza, mas 2 elevado a 16, 65.536, isso mesmo, né? Então, eu vou ter um total de 65.536 endereços, desconto o primeiro e o último, desconto 2, eu vou ter um total, então, de 65.534 endereços de hosts dentro dessa rede. Tá? Então, percebam que, olha só, com uma máscara /24, eu tenho um total de 254 hosts na rede. /16, eu vou ter um total de 65.534 hosts dentro da rede. Então, assim, na hora que eu estou criando uma rede, projetando uma rede, faz parte da decisão do administrador ali, né, do projetista, definir o IP da rede, definir a máscara de rede. Tá? O que ele pode observar? O que ele pode observar para escolher, por exemplo, a máscara que ele vai estar utilizando? Né? É a quantidade de computadores dentro dessa rede. Tá? Então, se essa rede ela tem uma previsão de ter no máximo 254 dispositivos conectados nela, então eu posso usar a máscara /24. Tá? Se eu vou precisar de mais dispositivos, eu posso usar a máscara /16, onde eu posso conectar até 65.534 dispositivos dentro dessa rede. Tá? E além delas aqui, a gente também tem a /8, dessas máscaras padrões aqui, né? A máscara /8. Então, a /8 significa, deixa eu pegar um IP /8 aqui para mostrar para vocês, por exemplo. Então, 10.0.0.0/8. Tá? Então, aqui, o que está acontecendo? Somente os 8 primeiros bits são destinados à rede. O restante vai ser destinado aos hosts, né? Então tem 24 bits aqui destinados a host. Então, 24 bits dá um total de 2 elevado a 24, que vai ser igual a 16 milhões alguma coisa, 2 elevado a 24 aqui, 16.777.216 IPs. Então, 16.777.216, né? 216 IPs. Eu desconto o primeiro e o último, então desconto 2 aqui, vai dar um total de 16.777.214 endereços IPs. Então, com /8, posso conectar até 16.777.214 hosts dentro dessa rede. Tá? Bom,
O fato de eu destinar mais bits para host implica que eu estou destinando menos bits para a rede. Tá? Então, o que vai acontecer? Redes que, por exemplo, utilizam aqui, se eu utilizar esse esquema aqui de divisão, /8, implica que eu vou ter menos redes, tá? Menos redes aqui disponíveis, tá bom? E, por exemplo, no caso de /24, implica que eu vou ter uma grande quantidade de redes, só que cada rede vai ter uma pequena quantidade de hosts dentro dela. Tá? Então, a máscara, ela é realmente aí uma balança, né? Não tem como. Eu tiro de um lado, ela pende para outro. Tá? Então, não tenho o que fazer muito aqui. Tá? Alguns de vocês podem falar, bom, 254 hosts é muito pouco. Só que 65.534 é muito. Existe um meio termo? Existe um meio termo entre /24 e /16? Existe. Aí entra o que a gente conhece lá como máscaras complexas. Tá? Então, por exemplo, se com /24 eu vou ter um total aqui de 256 menos 2 endereços, tá? Eu posso, por exemplo, utilizar aqui a máscara /23, tá? E eu vou, com a /23, eu vou dobrar a quantidade de IPs disponíveis. Então, eu vou ter 512 menos 2 endereços. Tá? A /22, eu vou ter 1024 menos 2 endereços. A /21, eu vou ter 2048 menos 2. Tá? Até chegar aqui na /16, né? Onde eu vou ter lá 65.536 menos 2. Tá? Então, essas máscaras aqui são as máscaras complexas. Tá? São as máscaras complexas. A gente não vai, então, entrar em detalhes dela. Tá? Então, a gente vai lidar mais com as máscaras padrões, tá bom? É o nome delas mesmo, são máscaras padrões. Tá? Porque elas são mais fáceis de entender nesse momento, tá? Elas precisam de menos esforço no momento inicial para entender. Mas quem, vamos dizer assim, pretende seguir na área de redes, quem pretende estudar isso mais a fundo, trabalhar com isso, é importante compreender, saber como faz para trabalhar com as máscaras complexas. Tá? Quem tiver interesse, depois pode me procurar, eu tenho algum material sobre esse assunto aqui. Tá bom? Bom, pessoal, eu falei bastante aqui. Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Sim, professor. E tá tudo tranquilo. Beleza. Beleza, então, tá? Bom, eu trouxe aqui uma tabelinha, tá? Uma tabelinha legal, que é o seguinte, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? De como que é feita a divisão do IP, mas, a princípio, pessoal, qualquer um que queira se conectar na internet, hoje em dia, não pode escolher qualquer faixa de IP. Então, por exemplo, eu falo, Rodolfo, olha, eu vou pegar a rede aqui, 42.100.0.0/16, e porque eu gosto do número 42 e eu gosto do número 100, eu vou utilizar isso aqui na minha rede, tudo bem? Não está tudo bem. Tá? Por quê? Porque os IPs, tá, eles são identificadores únicos na internet. Então, se você aqui tenta aplicar qualquer endereço IP, tá? O que vai acontecer é que os roteadores, a nível de internet, não vão conseguir localizar você. Tá? Então, os IPs, na verdade, eles são distribuídos de forma geográfica. Tá? Então,
pelos blocos de endereço de rede, tá? Então, por exemplo, se eu observar aqui esse endereço aqui, né? Possivelmente, se eu pesquisar na internet, possivelmente eu vou descobrir em qual país ele se encontra. Tá? Então, existe uma organização no mundo, tá? A IANA, e a IANA, ela controla a distribuição dos endereços IP. Tá? Então, assim, existe, eu vou mostrar daqui a pouco, mas existe uma hierarquia muito respeitada aí na atribuição de endereços IPs. Então, você não pode simplesmente pegar qualquer faixa de endereço IP e sair atribuindo dentro da sua rede. Tá? Existem alguns IPs que são liberados para uso, algumas faixas que são liberadas para uso. Tá? Você pode pegar elas e utilizar, mas essas faixas não são válidas na internet. Tá? Não são válidas na internet. Você fala, bom, e como é que eu então obtenho um endereço IP válido na internet? Tá? Você consegue um endereço válido na internet, ou um conjunto de endereços válidos na internet, com um provedor de acesso à internet. Tá? Então, a IANA é o órgão que distribui os endereços IPs. Tá? Em uma ponta, ela administra a distribuição dos endereços IPs, e na outra ponta, entregando para os clientes, estão os provedores de acesso à internet. Tá? Eu vou falar melhor disso depois. Mas os IPs, vamos dizer assim, todos os IPs, IPv4, eles são divididos, as faixas aqui, elas são divididas em 5 grupos. Tá? E a gente vai chamar esses grupos aqui de classes. Tá? Classes. Então eu vou ter a classe A, a classe B, a classe C, a classe D e a classe E. Tá? Então, eu tenho IPs classe A, IPs classe B e assim por diante. Ah, mas IP classe A é um IP melhor que classe B? Não, isso não existe. Tá? Isso não existe. Tá? Todos os IPs são iguais. Então, é só uma forma de dividir eles realmente. Tá? Mas os IPs classe A, eles começam, todos eles, com 1 até 127. Então, sempre quando eu ver um IP que o primeiro octeto começa com 1 até 127, ele é um IP classe A. Então, por exemplo, eu tenho lá 10. Vou escrever aqui do lado. Eu tenho lá 10.50.90.100 /8. Tá? Então, esse IP aqui é um IP classe A. Tá? Aqui está a representação binária do primeiro octeto. Tá bom? Então, para eu ter um IP que o primeiro octeto vai de 1 até 127, então quer dizer que o primeiro bit do primeiro octeto começa com 0. Tá? E aí, o que vai acontecer? IPs classe A, eles vão ter uma máscara padrão. Uma máscara padrão, que é justamente a /8. A /8. Ou aqui na forma literal dela, né, 255.0.0.0. Tá? E aqui é possível ver na figurinha, né, aquilo que está em azul é destinado à rede, né? E aquilo que está em laranja é destinado aos hosts. Então, o que acontece? Nenhuma classe aqui é melhor que a outra, não é isso. Mas a classe A, os IPs classe A, eles acabam tendo mais endereços por rede, tá? Só que o fato de eu destinar apenas um octeto para a rede implica que eu vou ter um número menor de endereços de rede. Tá bom? Então eu vou ter aqui, no máximo, 128 redes, e cada rede vai ter aqui, no máximo, 16.777.214 endereços de host. Tá? Já as redes classe B, o primeiro octeto ele vai de 128
até 191, tá? E para que isso ocorra, os dois primeiros bits têm que valer 1 e 0, 1 e 0, tá? E a máscara padrão aqui de redes classe B é a barra 16. É a barra 16. E eu tenho a classe C, aonde os IPs começam com 192 e vão até 223. Então, para que isso ocorra, os três primeiros bits têm que valer 1, 1, 0, tá bom? E a máscara padrão aqui é a barra 24. Tá? Até o início da década de 90, até a metade da década de 90, mais ou menos, se eu tinha um IP classe A, eu só podia utilizar a máscara de classe A. Então, o IP classe A, eu só podia usar a barra 8. Um IP classe B, eu só podia usar a barra 16. E a classe C também. Tá? Atualmente, essa regra ela foi quebrada. Tá? Então, eu posso pegar um IP que era originalmente classe A e utilizar nele uma máscara barra 16 ou barra 24, por exemplo. Ou eu posso pegar um IP classe C e utilizar a máscara barra 16 ou a barra 8. Então, as máscaras hoje elas são intercambiáveis entre as classes. Tá? Por quê? Antes não era. Antes não era. O que aconteceu que mudou? Tá? O que aconteceu é que, originalmente, então, eles fizeram essa divisão aqui. Fizeram essa divisão. Depois eu comento a classe D e a classe E, tá? Elas não são utilizadas, mas depois eu comento elas. Eles fizeram essa divisão. Então, imagine isso aqui como se fosse uma pizza. Olha, eu tenho aqui uma pizza. Tá? Eu vou pegar aqui várias fatias pequenas. Tá? Algumas fatias, tá? Um número médio de fatias médias e um número muito pequeno de fatias grandes. Tá? Um número muito pequeno de fatias grandes. Na verdade, 128 fatias muito grandes. Então, eu tenho 128 fatias muito grandes, 16.384 fatias médias e 2.097.150 fatias pequenas. Tá? E o que acontecia? Quem acabava recebendo a fatia da pizza que era muito grande, acabava não comendo a pizza, que era muito grande. Tá? Então, imagina você pega um pedação de pizza, você está morrendo de fome, você pega uma fatiazinha pequena de pizza, você continua com fome. Aí você vê aquela menininha magra, né, sei lá, de 10 anos de idade, uma menininha magra, e você dá um pedaço de pizza gigante para ela. Ela vai comer um pouquinho e vai deixar o resto no prato lá dela, e você vai ficar com vontade de querer pegar a pizza dela, mas você não pode, porque a pizza é dela, né? É a mesma ideia aqui, tá? Então, vamos dizer assim, algumas companhias do mundo, lá na década de 80, receberam IPs classe A, mas elas não tinham 16 milhões de dispositivos para conectar na rede delas. Tá? Foi o caso, por exemplo, da IBM. A IBM recebeu um IP classe A. Tá? Não sei se hoje, atualmente, a IBM tem menos que 16 milhões de equipamentos na rede. Provavelmente deve estar de bom tamanho atualmente, mas lá na década de 80 era muito, mesmo para a IBM. Tá? Então, para evitar esse tipo de problema, começou-se a fazer o intercâmbio aqui das máscaras, porque aí eu podia pegar um IP aqui que era originalmente para lidar aqui com barra 8 da classe A e colocar uma barra 24 aqui, e aí eu posso pegar então aquela fatia de pizza gigante e começar a fatiar ela em fatias menores para aproveitar aqui melhor essa distribuição de IPs. Aliás, eu não coloquei lá no começo da aula, então, mas o fato de eu ter 32 bits implica que eu posso ter aqui no máximo aproximadamente 4 bilhões de endereços IP. Tá? Pode parecer muito a princípio, IPv4, tá? Pode parecer muito,
mas é pouco, é bem pouco. Tá? É bem pouco, tanto que os IPs estão esgotados. Na maioria das regiões do mundo, eles já estão esgotados, tá? A nível de novos blocos. Tá? Os provedores ainda têm blocos, mas a IANA não tem mais blocos de endereço IP para distribuir. Tá? Bom, e um dos motivos, né, que fez a exaustão do IP é justamente essa divisão aqui de classe A, classe B e classe C. Tá? Então, realmente, hoje, a única alternativa para a gente gerar novos IPs é migrar para o IPv6. Tá? Bom, pessoal, estou acompanhando aqui vocês aqui pelo chat, tá? Se tiver alguma dúvida, tiver alguma colocação, alguma coisa acrescentar também, tá? São muito bem-vindos aí, por favor. Bom, como se não... esqueci de falar da rede classe D e a classe E, tá? Então, a rede classe D e a classe E, elas são reservadas pela IANA, tá? E elas não são utilizadas, tá? Eles não são utilizados, não são distribuídos aí. Tá? Então, o que mitiga mais ainda, então nem são 4 bilhões, né? São menos de 4 bilhões de endereços IP. Bom, falando um pouco aqui desses IPs aqui, tá? Vamos dizer que vocês, independente se vocês trabalham ou não com redes, né? Mas vocês precisam montar uma rede para um cliente. Uma rede LAN, uma rede local, né? Colocar ali os computadores, impressora, servidor dele ali na mesma rede. Tá? Bom, mesmo dentro de uma rede LAN, os computadores precisam ter endereços IP. Tá? E eu falei para vocês que a distribuição desses endereços IPs aqui é bem controlado. Né? Como é que vocês vão fazer para criar a rede do cliente de vocês? Bom, então, para a gente solucionar esse tipo de problema, existem algumas faixas de IP, algumas redes que são destinadas a uso privativo. Porque aí a gente tem que tomar muito cuidado com o termo privativo. O que é uso privativo? São faixas de IP que eu posso pegar para o meu uso privativo. Para o meu uso privativo. Tá? O contrário do privativo é o público. Os endereços IPs públicos são os endereços usados na internet. Os endereços públicos eu não posso utilizar. Tá? Ao meu bel prazer. A não ser que eu contrate de um provedor de acesso à internet, que eu compre lá um bloco de IPs públicos do meu provedor e atribuo nos meus dispositivos. Só que eles são caríssimos. Caríssimos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma rede com, sei lá, 200 equipamentos, uma rede pequena, tá? Uma rede com 200 equipamentos. Tá? Se eu tiver que adquirir 200 endereços IPs públicos do meu provedor, eu vou pagar uma pequena fortuna por isso. Tá? Eu vou pagar uma pequena fortuna para isso. Tá? Então, qual que é a solução para colocar todos esses 200 computadores na internet? Calma, a gente já chega lá. Tá? Bom, então, só que, por enquanto, para eu criar então, uma rede LAN e fazer uma rede privativa, existem algumas faixas, tá, que eu posso utilizar. Tá? Então, existem algumas faixas aqui na rede classe A, nas redes classe A, algumas faixas na rede classe B, e algumas faixas aqui na rede classe C. Tá? E aqui estão os endereços dessas faixas. A mais famosa aqui, de longe, tá, é a rede classe C. Tá? Então, por exemplo, aqui na minha casa, eu tenho uma rede classe C. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o meu IP atual do meu equipamento, que está aqui, né, nessa interface, o IP atual dele é o 92.168.0.106. Tá? Então, esse é o endereço da minha placa aqui atual. Provavelmente, é possível, tá? É possível que algum de vocês aí tenha uma rede na casa de vocês com essa mesma faixa aqui, essa mesma rede, o 92.168.0.0, tá? É o endereço da rede, tá? E possivelmente, tá, vocês têm um dispositivo na rede de vocês aí com o mesmo endereço IP que eu tenho aqui no meu computador. Então, como que é possível? Eu aqui, na minha casa, tenho lá o 92.168.0.106.
Você, na sua casa, tem um dispositivo com o mesmo IP do meu computador aqui de casa. Como isso é possível? Tá? A questão é que esses IPs aqui, eles só são válidos na rede privativa. Eles não, aqui ficou incompleto, tá? Eles não são válidos na internet. Tá? Eles não são válidos na internet. Eles só têm validade dentro da rede local. Tá? Ah, mas e aí? Né? Como que ele se conecta na internet? Depois eu explico. Daqui a pouco a gente explica. Bom, mas eu posso utilizar qualquer uma dessas faixas aqui para criar uma rede local. Lá no Instituto, por exemplo, tá? Vamos dizer assim, lá no Instituto a gente criou uma padronização a nível de Estado, a nível de Instituto Federal São Paulo, tá? E nós utilizamos a nível de Estado, tá? Uma rede aqui classe A, tá? Que é a 10, tá? Começando com 10. Eu não me lembro agora exatamente qual que é a faixa do Instituto, mas é uma rede classe 10 no Instituto Federal inteiro, tá bom? Bom, vamos lá então. Tá? Entendendo que esses IPs aqui não são válidos na internet, como é que então acontece a conexão deles na internet? Então, existe uma técnica chamada NAT. Tá? Então, NAT é uma sigla para Network Address Translator, tá? Ou tradutor de endereço de rede. Tá? E o NAT funciona assim. De um lado aqui, eu tenho a minha LAN. Por exemplo, a minha LAN. Minha rede privativa, tá? Não precisa ser necessariamente uma LAN, tá? Privativa. O Instituto Federal inteiro não é uma LAN e utiliza essa faixa aqui, tá? Mas a questão é que é uma rede privativa. E aqui, como vocês podem observar, ó, está sendo utilizado um IP na faixa de rede privativa. Só que eu tenho aqui um dispositivo aqui dentro, tá? Normalmente esse dispositivo aqui, conceitualmente, ele é um firewall, tá? Um firewall, tá? E esse firewall aqui, ele tem duas interfaces, tá? Ele tem duas interfaces. Uma interface fica conectada na rede privativa, tá? Então, por exemplo, essa interface que está conectada na rede privativa, nessa figurinha, está pegando esse IP aqui, ó, 10.0.25.1. E a outra interface dele está conectada na rede do provedor de acesso à internet. Tá? A gente pode dizer também que ele está conectado na internet. Então, por exemplo, aqui, como vocês podem observar, 125.35.48.166. Tá? Então, esse IP aqui é um IP válido na internet. Aliás, só um comentário. Percebam que aqui não está sendo informado a máscara. Nesse caso, eu tenho que considerar a máscara padrão da classe. Então, por exemplo, 10 é /8. Né? /8. 125, aqui, é um IP de classe A também. Então, aqui é /8 também. Então, quando a máscara não está sendo informada, eu considero a máscara padrão da classe. Tá? E o que o firewall faz? Então, o firewall, eu configuro uma técnica chamada NAT no firewall. Tá? E o NAT basicamente faz o seguinte: sempre que chegar uma requisição aqui da rede privativa para a internet, o firewall ele faz o que sugere o nome. Ele traduz esse endereço IP para esse endereço IP. Então ele pega lá o campo do datagrama e troca o endereço IP de origem. Tá? Então, o endereço IP de origem era 10.0.25.11. Ele troca para 125.35.48.66. E aí ele faz, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo, o vídeo vai ficar muito grande, mas ele faz o controle das requisições com base no número da porta TCP ou UDP. Tá bom? Então, o NAT utiliza as portas TCP e UDP para funcionar, tá bom? Eu só vou mencionar isso daí. Mas a questão é que ele fica traduzindo. Então, olha que interessante, do ponto de vista da internet, por exemplo, aqui eu tenho um servidor, né? Vamos dizer que esses três
computadores aqui fazem uma requisição aqui no site que está hospedado esse servidor. Tá? Do ponto de vista desse servidor, quem fez a requisição é esse cara aqui, 125.35.48.166. Então, do ponto de vista do servidor, ele recebeu 3 requisições do mesmo endereço, desse mesmo cara aqui. Tá? Então, o NAT é isso. O NAT, ele é uma técnica que auxilia, tá? Auxilia entre aspas, na expansão do IPv4. Tá? Porque eu consigo, vamos dizer assim, conectar vários dispositivos na internet com um endereço apenas. Então, por exemplo, nessa figura aqui, eu tenho 3 dispositivos utilizando um único endereço na internet. Então, com isso, eu consigo dar um fôlego para o IPv4. Agora, esse fôlego, tá, ele é visto pela comunidade do IPv6, né, vamos dizer assim, o pessoal que luta pela implementação do IPv6, como uma gambiarra. Tá? Uma gambiarra má. Tá? Existem gambiarras boas. Né? Essa gambiarra, no caso, é má. Porque a técnica do NAT, ela acaba postergando a implementação do IPv6. Tá? Então, quando, na verdade, com o IPv6, cada dispositivo aqui da rede poderia ter um IP válido na internet e ponto final. Tá? Não precisaria de técnica do NAT. Bom, pessoal, vocês vão falar, Rodolfo, bom, aqui em casa, eu tenho NAT em casa? Tem, você tem NAT em casa, mas eu não tenho um firewall em casa. Não, você tem sim um firewall. Tá? O seu roteador aí, ele é roteador, ele é access point, ele é switch e ele também é firewall. Tá? Ele faz tudo em um, tá bom? Então, o seu roteadorzinho é um firewall. Então, o meu roteador implementa firewall? Sim. Tá? Ele implementa firewall e implementa o NAT. Só que o NAT, por exemplo, eu posso pegar o meu computador aqui e implementar o NAT aqui nele com IP tables, tá? Eu posso pegar um firewall dedicado de hardware e implementar NAT nele. Tá? Então, ele não fica... Não é bom a gente associar NAT com o roteador, porque não é roteador não faz NAT. Tá? O seu roteador faz NAT porque o seu roteador tem um firewall embutido dentro dele. Tá? Então, pelo amor de Deus, roteador não faz tradução de endereço. Tá bom? Bom, outro IP, outra faixa que é reservada, e essa daqui já é conhecida de alguns de vocês aí com certeza, tá? É o loopback. Tá? O loopback. Então, essa faixa do loopback, ela só tem validade internamente dentro do computador. Tá? Então, vamos dizer assim, aqui dentro do meu sistema operacional, dentro do seu sistema operacional, existe uma faixa de rede que é utilizada internamente dentro do computador. Tá? Prioritariamente, ele é utilizada para, assim, majoritariamente, ele é utilizada para fins de teste. Tá? Para eu testar alguma aplicação, rodar um servidor local, tudo mais. Tá? Essa faixa é uma faixa de rede inteira. Então tem 16 milhões aqui de IPs de loopback. Tá? É a 127.0.0.0/8. Qualquer IP aqui dentro é loopback. Tá? A gente chama loopback também de localhost, tá? De localhost. Então, vou abrir aqui para vocês, né? Então, se eu pingar, fizer um ping, né? 127.0.0.1, ele vai responder, eu vou parar aqui a execução, ele vai responder, está respondendo, então 64 bytes from 127.0.0.1, então está obtendo resposta desse endereço IP. Mas quem é esse endereço IP? É o meu próprio computador, tá? Ele e localhost é a mesma coisa, tá bom? O que é o localhost? Localhost é só um nome, tá? É um nome, tá? Que aponta para esse endereço IP aqui. Então, no Linux, eu posso observar isso aqui dentro desse arquivo aqui, tá? Então, por exemplo, desse arquivo aqui, hosts, eu tenho um arquivo, ó,
que associa o IP 127.0.0.1 com o IP localhost. Tem até umas coisas aqui que eu devia ter apagado aqui no passado. Deixa eu aproveitar. Aqui, beleza. Tá? Então, sempre quando eu faço pingo localhost, o Linux vem aqui nesse arquivo, pega localhost, mapeia com 127.0.0.1 e responde. Tá? Isso aqui é como se fosse um DNS primitivo que funciona internamente no meu sistema operacional. Tá? Agora, se eu pingar aqui, por exemplo, 127.30.40.200, ele vai responder também, tá bom? E é o meu computador. Tá? Então, qualquer IP dentro aqui da rede 127.0.0.0, tá? É IP de loopback. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Eu vou tentar dar uma agilizada aqui. O Bruno, beleza, legal. Pô, Bruno, professor, quando o professor, quando vê pergunta de aluno, no meu caso aqui, eu fico feliz. Pô, beleza. Professor, talvez eu tenha viajado um pouco no começo das comparações, mas por que existe uma postergação na utilização do IPv6 se ele já existe e é sólido? Excelente pergunta, Bruno. Muito legal, tá? É o seguinte, não é tão fácil fazer a migração, tá? O ideal é que, vamos dizer assim, tivessem uma conscientização de todos os provedores de acesso à internet, tá? Para que os provedores fizessem a migração. Tá? Não adianta, por exemplo, você dentro da sua empresa fazer a migração lá dentro. Você pode fazer a migração internamente dentro da sua empresa, tá? Mas o problema é a nível de internet. Tá? O problema não é internamente das redes privativas. Tá? Então, os provedores precisam querer fazer isso. E por que eles não fazem? Tá? Por uma série de fatores, tá? Mas vamos citar aqui algumas. Tá? Falta de gente capacitada. Tá? Por falta de gente capacitada. Então, por incrível que pareça, ainda hoje são poucas pessoas que têm capacitação em IPv6. Tá? Aqui no Brasil, eu me lembro de um estudo que fizeram, acho que há uns 10 anos atrás, tá bom? Uns 10 anos atrás, a gente tinha 30 pessoas capacitadas com IPv6. Tá? E há 10 anos atrás, a discussão do IPv6 já era alta. Tá bom? E aquela velha história, tá? Tá funcionando? Então, ok. Tá funcionando, então, beleza. Deixa aí funcionando, tá? O que eu traduziria por má vontade dos provedores, tá bom? Então, é basicamente isso, tá, Bruno? Precisaria ter aí uma conscientização maior. A NIC-BR, tá? A NIC-BR, deixa eu apresentar aqui para vocês. A NIC-BR é uma entidade aqui do Brasil que cuida da distribuição de endereços IPs aqui, tá? Ela tem um site chamado ipv6.br e ela faz uma série de, vamos dizer assim, eventos, palestras de conscientização, mas vamos dizer assim, o nível de interesse dos provedores ainda é baixo. Então, por exemplo, aqui em casa eu uso o provedor da NET, tá bom? Então, por exemplo, sua conectividade, ela apresenta aqui, ó, IPv4, ok, sem IPv6, conectado via IPv4. Então, isso aqui indica que o meu provedor de acesso à internet, a NET, claro, não é provedor pequeno, provedor grande, não trabalha com IPv6. E aí eles, tá, vamos dizer assim, fazem o trabalho de conscientização, ó, acabou, reservas de IPv4 chegam ao fim, ó, estoque de IPv4 para a região da América Latina e Caribe esgotou-se, tá? Rumo ao IP. Então eles fazem todo esse trabalho de conscientização, mas a coisa tá lenta, tá? É um pouco lento. Então, Gustavo, provedor, com IPv6 ainda teremos que ter um provedor de internet, NET, claro, pois todos os dispositivos terão acesso à internet. Não, Gustavo, ainda precisa, tá bom? Ainda precisa. Por quê? Porque a distribuição de IPs, ela é muito
ela tem uma hierarquia muito forte, tá? Eu já vou falar sobre isso daqui com vocês, tá? Mas ela tem uma hierarquia muito forte e, digamos assim, não é qualquer um que pode sair distribuindo IP, tá? Se ficar, vamos dizer assim, se virar uma anarquia, qualquer um atribui endereço IP, então os roteadores a nível mundial não vão funcionar, tá? E a internet para. Então precisa ter uma distribuição ordenada dos endereços IPs. E essa distribuição ordenada, a ponta final dela são os provedores de acesso à internet, que têm autorização, aqui no caso do Brasil, por exemplo, da NIC-BR, para distribuir os endereços IPs. Tudo bem? Então, Bruno, mas não daria para chegar em um ponto na qual a própria rede conseguiria distribuir? Ah, mas quem administraria essa rede, Bruno? Aí que está a questão, né? O provedor de acesso à internet, ele faz muito mais do que entregar um IP. Tá? O IP faz parte do processo. Agora, na minha opinião, a parte mais importante do provedor de acesso à internet é a infraestrutura dele. Então, por exemplo, a questão do cabeamento, dos roteadores. Então, o provedor, a gente, para conectar a internet, precisa dessa estrutura. Né? Então, quem vai pagar por essa estrutura? Né? Cabeamento, roteador, os switches que existem também nos provedores. A gente pensar, por exemplo, a nível de backbone internacional, né? Interligação de cabos submarinos, né? Brasil, Europa, América do Norte. Quem que vai manter esses cabos? Então, quem mantém esses cabos são os provedores de acesso à internet. Aí vocês podem falar, mas a rede? Não, mas não pode ser uma entidade apenas? Por exemplo, uma entidade para administrar? Não, pelo amor de Deus. Não, isso uma entidade administra, acho que acontece na China, na Coreia do Norte, né, países assim com ditadura, aí vem uma entidade ali e administra a internet, aí complica. Então, é saudável que existam os provedores para manter essa infraestrutura, tá? E que essa infraestrutura seja distribuída realmente, tá bom? A competitividade aí, né, por exemplo, se tivesse um único provedor também, por mais que não houvesse o controle aí, né, massivo de uma única entidade, assim, do que a gente está vendo, o que está estão monitorando o que a gente está fazendo, por mais que não houvesse isso, ainda assim seria um monopólio, né? Então isso é uma coisa ruim. Tá bom? Tudo bem, Bruno? É a minha opinião, tá, Bruno? Então, ou seja, na verdade, tá, Bruno? Tecnicamente falando, é a rede que distribui, tá? É o DHCP que distribui, o servidor de configuração automática, é a rede. Agora a questão é quem administra essa rede aí, né? Quem está segurando essa rede no braço? Né? Os provedores, né? Os técnicos estão tudo ali embaixo, suportando o negócio todo, tá? Bom, então como é que funciona a distribuição dos IPs no mundo? Tá? Então, existe um órgão no mundo responsável chamado IANA, tá? IANA, Internet Assigned Number Authority, então autoridade assigned seria eu sei o termo em inglês, mas talvez eu não consiga traduzir aqui perfeitamente, tá? Distribuidora de números de internet no mundo, tá? A IANA, ela vai distribuir, então, ela vai cuidar dos endereços IPs, e eu não sei se vocês se lembram lá da aula de DNS, mas a gente também tem os DNS raiz, né? Então, quem cuida dos DNS raiz é a IANA. E ela também cuida dos sistemas autônomos, tá? Dos Autonomous System, que eu apresentei para vocês rapidamente na última aula, tá? De roteadores, tá? Dos sistemas autônomos. Então, cada sistema autônomo tem que ter um código de identificação a nível mundial, tá? Para que aquele protocolo BGP possa funcionar, o protocolo de roteamento possa funcionar. Então, quem cuida da distribuição de IP, DNS raiz, Autonomous Systems, né, é a IANA. Tá? E a IANA ela tem vamos dizer assim, um sub-órgão que faz essa distribuição para ela. Tá?
Está tudo dentro do guarda-chuva da IANA, chamado ICANN, tá? Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Tá? Quem mantém a IANA? A IANA é uma entidade sem fins lucrativos. Tá? Então, ela é mantida aí por acadêmicos, empresas, tá? Representantes de organizações, representantes de governo, representantes da sociedade civil. Tá? Então, é um órgão como se fosse, por exemplo, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tá bom? Só que para gerenciar aí a internet. Então, não é uma imposição de alguém. A IANA, se ela, através da ICANN, tivesse que distribuir os endereços IPs, ela fizesse isso no mundo inteiro, seria um pouco complicado para ela. Então, ela realiza a distribuição através de registros regionais da internet. Tá? Então, são subentidades regionais que administram localmente os endereços IPs. Tá? Quando a gente fala regional, dá a impressão que é uma coisa pequena, né? Mas quando eu estou falando aqui região a nível mundial. Tá? Então eu tenho, por exemplo, a ARIN, que cuida aqui da América do Norte, a LACNIC, que cuida da América Latina, a AFRINIC, África, RIP, Eurásia, né? E a PNIC aqui, Ásia Oriental. Bom, alguns países possuem subórgãos de distribuição, então, possuem órgãos próprios de distribuição, como é o caso nosso aqui. Tá? No nosso caso, nós temos o NIC BR, tá? Que na verdade é o pessoal do Registro BR, que realiza a distribuição aqui no Brasil. Não é todo país do mundo que tem esse órgão, vamos dizer assim, nacional de distribuição. No caso da América Latina, se eu não me engano, é o Brasil e o México que possuem. Tá? Então, a LACNIC, no caso de nós e do México, entrega aqui para o Registro BR, e o Registro BR acaba sendo responsável por administrar a atribuição de IPs internamente no país. Tá? Nos outros países é diretamente a LACNIC. Tá bom? Então, cai ali um bloco dentro do NIC-BR, tá bom? Do NIC-BR. Eu deixei aqui 2 vídeos para vocês. Esses vídeos não estão no... Deixa eu ver se não consigo selecionar aqui. Esses vídeos não estão na nossa apostila original lá. Tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui e deixar no chat para vocês, caso vocês tenham interesse de assistir depois. Tá? Que esses vídeos aqui mostram como que é a distribuição de IPs. Tá bom? É basicamente o que eu estou falando aqui para vocês. Espera aí. Opa, espera aí que foi meio torto aqui, gente. Oh, meu Deus do céu. Eu quero mandar só o texto, aí foi. Vou mandar o outro aqui também. Pá. Vamos ver. Espera aí, não foi. Oh, meu Deus do céu, viu? Ele fica gerando um link aqui. Ai, agora foi. Acho que foi. Deixa eu ver. Bruno, a IANA não estaria fazendo, de certa forma, o que você falou de monopólio, mas em menor proporção? Olha, Bruno, eu, na minha opinião, talvez isso fosse uma coisa polêmica, um assunto meio polêmico, tá? Mas na minha opinião, não. Tá? Na minha opinião, não. Por quê? Porque para que eu tenha a internet funcionando, a gente está falando aí de protocolos, tá? Então, se eu pensar, por exemplo, um protocolo, eu tenho que ter um acordo entre algumas entidades.
Tá? Eu tenho que ter, vamos dizer assim, alguém para gerenciar alguma coisa. Tá? Então, eu diria que a Iana ela atua mais como administradora, tá? Do que como gestora do ponto de vista, talvez o uso de palavras que não está sendo feliz, mas ela mais administra do que toma decisões, entendeu? Vamos dizer assim. Ela toma, sim, decisões, mas é um órgão, vamos dizer assim, com bastante pluralidade, né? Não é assim, vamos dizer assim, uma empresa, uma companhia, um único governo que está ali por trás dela, né? Agora, Bruno, eu não sei como é que funciona internamente as coisas lá, tá? Então, aonde tem o ser humano, tem mutreta, sempre tem, né? Então, assim, a princípio, não é para ser isso, é para ter pluralidade, para ter discussão, né? Agora, onde tem ser humano, a coisa pode desgringolar, né? Não sei se eu consegui explicar bem. O nosso campus, por exemplo, a gente tem o CONCAN, né? O Conselho Superior do Campus. O CONCAN, acho que vocês sabem, ele é um órgão de instância máxima no campus. Então, todas as decisões nossas mais impactantes, vamos dizer assim, passam pelo CONCAN. Então, não é o diretor que toma a decisão, é o CONCAN. E quem faz parte do CONCAN? Bom, o próprio diretor faz parte do CONCAN, os diretores administrativo e educacional, representantes docentes, representantes dos técnicos administrativos, representantes de alunos, acho que, se eu não me engano, é 1 ou 2 alunos que participam do CONCAN, e da comunidade externa também, né? Ou seja, tá ali, né? É bem plural. Agora, não sei, né, Bruno? Às vezes tem alguém lá dentro que tem mais. Não sei, porque eu sinceramente não sei, mas às vezes tem alguém dentro do CONCAN que tem mais voz que outra pessoa. Às vezes o cara chega e fala, não, mas a minha opinião é a seguinte. Aí o restante vai atrás daquele cara, né? Porque respeita ele. Ser humano é ser humano, né? Então, no fim das contas, a internet é gerida por seres humanos, né? Não tem muito o que fazer. Bom, vamos lá então, tá? Pessoal, eu vou passar aqui rapidamente, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, tá? Opa, peraí, cara, deixa eu ver aqui, já está com 1h40. Meu compromisso máximo é de 2 horas de vídeo. Aqui eu tenho o datagrama do IPv4, a estrutura, como eu apresentei para vocês TCP e UDP, então tenho aqui a estrutura do datagrama também para vocês verem. Não vou explicar campo por campo, tá? Mas algumas menções aqui são interessantes, tá? Então, aqui, por exemplo, carga útil, tá? Quem que é carga útil do datagrama do IPv4? É o segmento TCP ou UDP, tá? Endereços para origem e destino. Aqui nós estamos falando do IP, tá bom? Olha só que coisa, pessoal. O datagrama também tem um checksum, tá? Você vai falar, Rodolfo, mas o TCP e o UDP já fazem verificação. Precisa no IPv4? Bom, originalmente o pessoal achava que precisava, tá? Depois eu vou mostrar o IPv6 para ver se esse checksum permaneceu ou não, tá? Esse campo aqui é um campo interessante também, time to leave, tá? TTL, tá? Esse campo aqui é atribuído um valor para ele. O valor depende do sistema operacional, depende de onde eu estou gerando. Por exemplo, no caso do Linux, ele é definido como 64. No caso do Windows, é definido como 128. Alguns sistemas operacionais definem com outro valor, tá? O que acontece? Toda vez que o datagrama chega a um roteador, o roteador decrementa esse valor. Então, vai lá, 64, 63, 62, 61. Então, à medida que ele vai passando de um roteador para o outro, o roteador vai decrementando esse valor. Tá? Quando o TTL chega a 0, o roteador que está ali em mãos dele destrói o datagrama. Isso é um mecanismo para evitar que o datagrama fique indefinitivamente rodando na internet,
passando de roteador para roteador, tá? E aí consumindo largura de banda, consumindo recurso. Tá? Então, 64, 128 é o limite. O interessante desse valor aqui é que a gente consegue descobrir pelo sistema operacional. Então, por exemplo, eu fiz aqui um ping, vou fazer um ping no meu próprio computador, mas não pelo localhost, tá? Pelo IP dele. Tá? Aqui, ó, no próprio ping eu consigo ver essa informação, né? A TTL. Tá? Então, se, por exemplo, eu tivesse pingado um site na internet, por exemplo, ping amazon.com.br, por exemplo, tá? Olha o que acontece, é que o TTL tá diferente, 57. Tá? Supondo que seja um servidor Linux, a Amazon a gente não sabe, tá? Mas supondo que seja um servidor Linux, então 64 menos 57 vai dar aí 7, né? Então, possivelmente, entre o meu computador e o servidor da Amazon, existem aí 7 roteadores no caminho. Tá? Então, se eu pingar um outro site, por exemplo, vou tentar aqui, ping google.com.br. Aqui, ó, deu um TTL maior, 113. Por quê? Porque provavelmente não é Linux que está executando lá no Google, né? Deve ser algum outro sistema, deve ser algum sistema operacional obscuro da Google, né? Que a gente não sabe. Mas ele vai decrementando aqui o valor, tá? Sempre que passa por um roteador. Tá? Então esse é o TTL. Então tem outros campos interessantes. Uma coisa muito interessante é a fragmentação. Tá? O datagrama do IPv4 ele é fragmentado, ele pode ser fragmentado. Então, olha que coisa doida. O TCP é segmentado, né? Eles são segmentos. Tá? Chegou aqui na camada de rede, no IPv4, um segmento pode ser fragmentado. Olha que coisa doida, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é um assunto bem interessante. A fragmentação ela só ocorre no IPv4. O IPv6 não fragmenta mais. Tá bom? Bom, vou passar aqui, tá? Vou explicar rapidamente aqui DHCP. Tá? DHCP é um serviço de configuração automática de endereços IP na rede, tá? Então vamos dizer assim, o seu computador ele obtém um endereço IP por um servidor DHCP, tá? Na maioria dos casos, a não ser que você configure manualmente o endereço IP, como nós fizemos na prática daquela aula das máquinas virtuais, quem está entregando o endereço IP para você é um servidor DHCP. Tá? Então você está na sua casa, você tem um servidor DHCP. Tá? Aonde que está o servidor DHCP da sua casa? Está lá no seu todo em um, no seu roteadorzinho que faz todas as tarefas. Tá aí mais uma tarefa, né? Ó, vamos listar novamente: roteador, switch, access point, firewall. E agora estou falando um outro aqui, DHCP. Ele também é DHCP. Tá? DHCP pode ser um dispositivo, um elemento separado da rede. Tá? Eu posso, por exemplo, pegar aqui um Linux e implementar um servidor DHCP nele. Eu posso pegar um Windows Server e implementar um servidor DHCP nele. Tá? Então, o DHCP ele configura automaticamente o endereço IP. Então, além do endereço IP, ele vai configurar gateway, tá? O gateway lá para fazer a saída da internet. Vai configurar também DNS. E também ele vai configurar servidor NTP, tá? Um NTP, Network Time Protocol. Um servidor NTP é um servidor que oferece a hora correta. Então, na hora que o seu computador conecta na rede, se o DHCP informa tudo isso para ele, tá? Ele vai ficar conectado na rede, conectado na internet, podendo consultar um servidor DNS e com a hora atualizada. Tá bom? A troca aqui de pacotes envolve 4 pacotezinhos, tá bom? Para obter aqui a requisição do DHCP. Tá? Bom, na sua casa você tem um DHCP, no seu trabalho você tem, na escola você tem outro, no shopping você tem outro DHCP, tá? Então, cada local aí vai ter um servidor DHCP, tá? Bom, estamos fechando aqui rapidamente, falando do... Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Beleza. Tá? Então, falando aqui rapidamente do IPv6. Tá? Então, o IPv6 ele é substancialmente diferente do IPv4. Tá bom, pessoal? Não é só a questão de endereço. Tá? Não é só a questão de endereço. Ele é bem diferente. Então, vou mostrar isso para vocês. Tá? Mas, a mudança mais significativa do IPv4 para o IPv6 é a quantidade de bits destinados ao endereçamento.
Tá? Então, lembrando, IPv4 são 32 bits. Tá? IPv6, então, são 128 bits. Isso quer dizer que, então, ele é 4 vezes mais... 4 vezes maior que o IPv4? Então, quer dizer que IPv4 tem 4 bilhões, IPv6 tem 16 bilhões? Não, de jeito nenhum. Tá? Porque aqui a gente tem 2 elevado a 128 endereços. É muito? É bastante? Bom, tá aqui, tá? O número está aqui. 340. Bom, eu não sei falar esse número, tá, pessoal? Se alguém souber, pode ficar à vontade aí, tá? Agora, se eu considerar uma população de 6 bilhões, tá? Isso aqui está um pouco desatualizado, mas se eu considerar uma população de 6 bilhões de pessoas, dá 56 octilhões de endereços por ser humano, tá? Será que é muito? Pessoal, daria para colocar um endereço IPv6 em cada grão de areia da Terra, tá bom? Se a gente achasse necessário. Tá? Então, é bastante, tá bom? Nossa, é muito. Isso diminui o desempenho? O fato de ele ser maior significa que o IPv6 é mais lento que o IPv4? Não. Tá? O IPv6, na verdade, ele é mais rápido que o IPv4. E aqui eu trouxe para vocês o cabeçalho do IPv6. Tá? Então aqui eu tenho endereço de origem, endereço de destino, aqui tem alguns outros campos, tá bom? Mas olhem só, pessoal, a diferença daqui para cá. Tá? Olha a quantidade de campos que eu tenho aqui e olha a quantidade de campos que eu tenho aqui. Então, IPv6 é muito mais rápido que o IPv4 para processamento nos roteadores. Tá bom? Eu vou deixar isso com vocês. Para mais detalhes, por favor, tá lá no livro do Kurose, tá bom? Ele vai explicar exatamente o porquê que o IPv6 é mais rápido que o IPv4. Tá? Não é só a questão do tamanho aqui do cabeçalho, tá bom? Os 128 bits, tá? É bastante aqui, né? Os 128 bits, eles são expressos de forma diferente do IPv4. Tá? Aqui, os 128 bits, eles são divididos em 8 blocos, e cada bloco vai conter aí 16 bits. E para o IPv6, o endereço não ficar uma coisa muito extensa, olha só, muito extensa, ele é expresso em hexadecimal. Tá? E aqui eu tenho um exemplo de um IPv6, tá bom? Então aqui está um IPv6. Então, 8 blocos, cada blocozinho aqui vai ter 16 bits, tá bom? Você fala, nossa, Rodolfo, você falou para não ficar muito extenso. Pois é. Se isso aqui tivesse expresso em decimal, tá? O número seria maior, tá bom? Ele seria maior que isso aqui. Então, aqui está expresso em hexadecimal, tá? Para que ele não fique tão grande. Via de regra, eu posso utilizar tanto caracteres maiúsculos quanto minúsculos aqui para representar os números de 10 a 15, né? Então, lembrando, A é 10, B é 11, C é 12, D é 13, E é 14 e F é 15, tá bom? E aí o legal é que eu posso, né, por tabela, formar algumas palavrinhas, né? Fica bonitinho aqui o endereço IP, tá? Alguns endereços IPs possuem vários zeros aqui, né? Vão possuir blocos com zeros. E aí eu posso fazer uma abreviação, tá? Uma abreviação. Então, por exemplo, percebam que aqui eu tenho 2 blocos com 0 e aqui eu tenho também 2 blocos com 0. Tá bom? Então, por convenção, eu posso escolher um deles, então, nesse caso aqui, eu posso escolher um deles e colocar assim, ó, 2 pontos aqui. 2 pontos aqui. Tá? 2 pontos. E aí, por exemplo, nesse caso aqui, tá? O outro bloco seria 0, 0. Porque aí o que acontece? Eu conto aqui, né? Ó, 1, 2, um bloco, 2 blocos, 3 blocos, 4 blocos, 5 blocos, 6 blocos. Então, eu estou contando 6 blocos
eu sei que aqui no meio eu tenho 2 blocos faltantes, tá bom? Não posso colocar 2 pontos aqui também? Poderia colocar 2 pontos? Eu não poderia, porque senão eu não teria como saber, né, quantos blocos eu tenho aqui, quantos blocos eu tenho aqui. Tá? Ficaria uma coisa meio dúbia. Né? Então eu tenho que utilizar esse recurso aqui de 2 pontos apenas uma única vez. Tá? Bom, IPv6 ele também tem a máscara de subrede, tá bom? E ela é expressada utilizando aqui os bits, tá? Que a gente chama aqui, eu não comentei isso aqui antes para vocês, mas a gente chama padrão CDR, tá bom? Essa forma de expressar a máscara aqui é chamada de CDR também. Então, por exemplo, aqui, esse IP, os 64 primeiros bits são destinados à rede e o restante ao host. Então, por exemplo, esse IP aqui, né? Ó, então, perceba que aqui eu tenho ó, 1 bloco, 2 blocos, 3 blocos, 4 blocos, e 2 aqui é um bloco, né? 4 blocos. E aqui ó, eu tenho 2 pontos no final. Então, como eu tenho 4 blocos, eu tenho que observar esses 2 blocos aqui e completar eles com os 4 blocos restantes. Tá? Outra coisa interessante é que esse 2 aqui, ó, o 2, ele na verdade é 0, 0, 0, 2. Tá? Eu estou abreviando aqui. E a mesma coisa aqui para esse carinha aqui, né? Ó, DB0. Tá? Então, esse aqui, na verdade, é 0, DB8. Bom? Então, aqui é feita a divisão. E IPv6 também tem aqui um endereço de loopback. Tá? Ele é bem mais simples, né, do que, por exemplo, o IPv6. Ele é o, vamos dizer assim, o primeiro endereço, né? Então, 0, 0, 0, 0, ou 2 pontos, 2.1. Então, esse cara aqui é o IP de loopback do IPv6. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá. Pessoal, é isso. O vídeo deve estar aí com... Aqui está marcando 1h55, mas ele deve estar com 1h45 mais ou menos, tá bom? No momento final eu tive que dar uma apressada, senão ia ficar muito grande, então eu passei realmente pelos principais pontos. Mas aí vem a pergunta. Alguém tem alguma pergunta para fazer no final? Não se preocupem com o vídeo grande, tá? Porque a gente está dentro do prazo ainda. Não? Bom, então eu vou encerrar a gravação aqui. Vou parar aqui de compartilhar minha tela. Vou parar a gravação.